Agora sim, tá gravando. Bom, explicando de novo aqui para ficar na gravação. A gente falou nas últimas aulas sobre conceitos fundamentais, né, da estatística. O último tópico que nós vimos foi sobre amostragem probabilística e não probabilística, os tipos de amostragem em cada uma. E hoje nós vamos ver quais são os passos estatísticos, né, de um trabalho estatístico que a gente precisa fazer, né, para construir uma amostra e, e tudo mais. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é, é saber que para a gente ter uma amostra, a gente precisa calcular o tamanho dela para que a gente possa, a partir desse tamanho, é, chegar a algumas características que vão ter na nossa amostra. É, e aí, para isso, a gente vai tratar sobre o tamanho da amostra, o tamanho amostral. O cálculo desse tamanho amostral, ele serve para a gente não ter amostras desnecessariamente grandes, tá? Que vão implicar em a gente ter um custo financeiro mais alto, um custo de tempo mais alto, e sendo que a gente poderia usar uma amostra é, menor, né, mais barata, com menor tempo, e ainda assim trazer resultados bem interessantes, tá? E também vamos ver o outro lado, né, que às vezes acontece, é, às vezes, em muitas situações, acontece que você é obrigado a ter um determinado número de amostras, tá? Por exemplo, aconteceu uma vez com uma pessoa que veio pedir ajuda num trabalho que ela tinha que ela tinha que fazer um estudo sobre a capacidade de algumas espécies de árvore, é, qual era a capacidade daquelas espécies em gerar uns tipos de tábuas lá que eram usadas na marcenaria. E aí, assim, ele tinha que fazer essa análise, mas ele só deram disponível para ele 100 toras de madeira para ele fazer o estudo. Não podia passar daí, porque cada tora de madeira era uma quantidade muito grande de dinheiro, né? Então ele foi obrigado a usar esse tamanho de amostra. E aí o que que a gente fez foi analisar o tamanho da amostra dele e tirar as informações de que o quão expressiva era esse tamanho de amostra, se não era um tamanho de amostra pequeno demais, tá? Porque se for muito pequeno, a gente pode não ter dados confiáveis, né, bem, bem estimados, esse tipo de situação. Então a gente vai ver os dois casos aqui, quando, é, quando a gente não, para a gente não ter desperdício ao ter amostras muito grandes e também ter aí resultados confiáveis a partir da nossa amostra. Para isso a gente precisa determinar esse tamanho de amostra. E existe duas formas da gente calcular esse tamanho de amostra. É, existe essa versão que eu estou mostrando aqui para vocês, é, que ela considera algumas, algumas quantidades que são importantes para a gente definir antes do processo de amostragem. Bom, esse n minúsculo ele representa o tamanho da amostra. Z de alfa sobre 2 é um valor, né, é um número, né, que a gente
calcula, que a gente encontra, que não é muito fácil, tá? Mas geralmente é um número conhecido e fixo. A gente sempre usa um mesmo número para ele. Esse alfa ele vai corresponder a uma medida que a gente chama de grau de significância, que é basicamente a probabilidade de você ter uma estimativa ruim da tua amostra, tá? E esse alfa é complementar do que nós chamamos de grau de confiança, tá? Esse alfa é, na verdade, nível de significância e o oposto dele é grau de confiança, tá? Então, isso daqui vai ser uma medida que a gente vai fixar e também controlar. Dependendo desse grau de confiança, vai alterar o tamanho da nossa amostra. E essa é uma das quantidades que a gente consegue mexer, tá? E para até que a gente tenha um número de amostra interessante. Essa segunda quantidade, que está representada pela letra sigma, é, uma sigma minúsculo do alfabeto grego, é, representa uma quantidade que a gente chama de desvio padrão. Tá? É uma medida que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas ele representa o grau de dispersão dos dados em torno de uma média. Tá? Então, assim, se o sigma for grande, quer dizer que as observações elas diferem muito umas das outras. Ou seja, eu tenho objetos que têm características que são muito distintas. Então eu tenho uma situação onde os meus objetos são heterogêneos. Lembram que a gente tinha tipo de população homogênea e heterogênea? Então esse sigma ele é correspondente a essa heterogeneidade. Quando o sigma é pequeno, eu tenho que a minha população é pequena, ou minha amostra desculpa, a minha amostra e a minha população é homogênea. E quando o sigma é grande, então eu sei que eu tenho uma população ou uma amostra mais heterogênea, tá bom? E esse erro aqui, ele é chamado de erro amostral. Ele significa aquela quantidade que a gente vai somar ou subtrair, né, das nossas estimativas no futuro. Não sei se vocês lembram quando aparece resultado de pesquisa eleitoral, sempre falam assim: o candidato A tem 32% de, de intenções de votos com uma margem de erro de 2%. Esse 2% é o nosso erro amostral, que significa que a, a a porcentagem, né, de intenção de voto para aquele candidato está entre 30% e 34%, né, colocando a margem de erro aí de 2%. Você soma e subtrai da tua estimativa, que foi os 32%. Tá? Então, assim, é, esse alfa e esse erro amostral, nós conseguimos controlar para obter o tamanho da amostra. E vão ser esses valores que a gente vai mexer para se ter o tamanho da amostra. O desvio padrão a gente não consegue mexer, porque ele é uma quantidade que é calculada a partir da, dos dados, né? Então não tem como se alterar. E de uma forma análoga a esse método aqui de cálculo de tamanho de amostra, a gente tem esse outro aqui. A diferença desse para o anterior é que no lugar do sigma eu vou ter esse P multiplicando 1 menos P, onde P é uma proporção é, de um determinado evento que a gente tem interesse é, um, um evento que a gente tem interesse acontecer, tá? Quando é que a gente usa uma das duas? Essa daqui vai ser a nossa aula de hoje. Quando a gente usa essa expressão e quando que a gente usa essa daqui.
Então, o nosso trabalho ele tem etapas, tá? Ele vai ter uma parte onde a gente vai definir o problema, tá? Ou seja, a gente vai descrever qual vai ser o experimento que a gente vai estudar e qual vai ser a população e todas as outras características inerentes a esse experimento. E aí a gente vai ter também uma segunda fase, que é o planejamento do nosso experimento, né? Como é que a gente vai coletar as amostras, o que que a gente vai fazer um censo, vai fazer uma amostragem, como vai ser o processo seletivo, qual vai ser o processo de exclusão de observações também, né? E quais vão ser as nossas variáveis, qual vai ser a variável principal, né, que vai ser a nossa variável de maior interesse, tá bom? E depois disso, aí sim que a gente vai determinar o tamanho da amostra, tá? Então vão ser basicamente esses passos que a gente vai preencher. E para exemplificar, eu trouxe um conjunto de dados reais aqui para vocês, que é o custo, é um é um conjunto de dados de custos e despesas de uma empresa onde ele tem, né, uma frota de veículos e nessa frota de veículos é observado qual era o tipo da despesa, se era uma manutenção, se era compra, se era locação. Então tem vários tipos de despesa aqui. Quem eram os fornecedores, qual é o modelo do veículo que tá sendo é, tá sendo ali usado, né? E também ali o valor do que é aquela determinada operação. Se era uma operação de manutenção de alguma coisa, tinha um preço, né? Um valor ali pago numa determinada data. Então, esse é o nosso conjunto de dados. Tá, então como é que a gente procede, né, o nosso trabalho? Primeiro, a gente vai é, definir, né, o nosso experimento. Como é que eu coloquei? Deixa eu ver como eu coloquei aqui o nome. Definição do problema, né? É definir, definir o experimento. Então, assim, qual vai ser o nosso objetivo aqui? Primeiro, quem é a nossa população? Nossa população, quem vai ser a nossa população? O que eu tenho aqui são informações é, de data de uma determinada operação financeira. Tá? Então, essa operação foi feita aqui, por exemplo, no dia 21 de fevereiro. O objeto que é referente a essa operação são motos. O fornecedor desse, desse procedimento vão ser feitos nas motos é esse daqui. O tipo da despesa é do tipo manutenção e o valor que foi feito, né, da operação é de R$ 628. Então, assim, quem é a nossa população? Pode ser operações feitas na frota da empresa. Então, é em cima dessas operações que você vai extrair as características que já que são essas aqui, tá? Data, modelo, fornecedor, tipo de despesa, valor. Tinha outras variáveis, tá? Mas eu removi porque elas são variáveis sensíveis, aí eu não poderia gravar. Mas a gente vai trabalhar só com essas mesmo. Então, o nosso experimento vai ser em cima das operações feitas, né,
na frota dessa empresa. Agora, qual é o nosso objetivo? O que que a gente quer estudar aqui? Por exemplo, um possível objetivo para nós é estudar o gasto mensal, tá? Mensal do com a frota, tá? Com essa frota de veículos. Aí a gente pode colocar outros objetivos específicos, né? Verificar se tem transações fraudulentas, quais são quais são os nossos principais fornecedores, quanto que a gente gasta com um determinado fornecedor, qual é o tipo de modelo de veículo que tem o maior custo, né, de manutenção, qual é a periodicidade de manutenção ou de uma alocação de um determinado veículo, né? Então a gente consegue ter fazer essas análises a partir desses dados. Tá. Então esses vão ser os nossos objetivos. Eu vou colocar só esse daqui mesmo, mas vocês podem preencher com mais. Agora sim, vem o planejamento do projeto, tá? Do experimento. E aqui a gente vai decidir se nós vamos fazer um censo ou uma amostragem. O que que vai fazer a gente decidir por um censo ou por uma amostragem? É, bom, primeiro é se eu consigo fazer um censo, tá? E segundo é que se eu não consigo fazer um censo, qual o tipo de amostragem ideal para a gente fazer isso? No, no nosso experimento, a gente cai em duas situações. Primeira, a informação completa ela está disponível, ou seja, eu consigo fazer um censo porque todos os dados estão disponíveis. Então, isso é uma característica desse conjunto de dados, uma característica desse experimento. Porque eu tenho todas as operações que são feitas na frota de veículos e elas são todas armazenadas em sistemas, né, com todas as características delas. Então aqui eu tenho todas as minhas despesas para essa frota. Então eu posso considerar que isso daqui é um censo, tá bom? Posso considerar aqui um censo. Outro fator que eu posso considerar o censo é que o tamanho disso daqui não é grande. Se eu pedir aqui o número de registros que eu tenho dos dados, ué, não existe? Ah tá, o C é minúsculo. Eu tenho 1.224 observações, então são poucas observações, né? São poucos objetos de estudo e eu tenho a facilidade de que eu estou usando computador para fazer essas análises. Então, sei lá, se a gente fosse fazer no papel, ou se fosse algo que eu tivesse que conferir notas fiscais para ver se o que está sendo lançado no sistema está batendo com o que está do que está nas notas fiscais, para saber se tem algum tipo de fraude ou se estão preenchendo as coisas erradas ou estão deixando de lançar notas fiscais, esse tipo de coisa. Aí sim a gente poderia pensar numa amostragem, tá? A gente poderia pensar numa amostragem porque olhar aí 1.224 notas fiscais vai levar um grande tempo, tá? Vai ser um trabalho bem grande. Olhar linha por linha, procurar as notas fiscais, ver se está
tá tudo certo, fazer o processo inverso, pegar uma nota fiscal, ver se ela foi lançada no sistema, então é um custo muito alto. Então, dependendo dos nossos objetivos aqui, de como a gente vai trabalhar com esses dados, né, o que tipo de informação a gente vai querer esses dados, ou fazer validações, vai implicar no que a gente vai decidir por censo ou amostragem, tá? Bom, mas para a gente ter, né, se fosse censo, beleza, a gente parava aqui a aula. Mas como a gente quer calcular o tamanho da amostra, então a gente vai considerar que a gente não vai conseguir usar todos esses dados, tá? Opa, aqui. A gente não vai conseguir usar todos esses dados. Por quê? No nosso objetivo, a gente vai verificar, é, a gente vai verificar os registros e os registros digitais, né, com as notas fiscais. Não, aqui só INFE mesmo. Então, assim, a gente quer fazer esse trabalho, né, de olhar aqui o valor, pegar o número da nota fiscal, ver se ela está nos arquivos, se ela existe, tá? O principal é verificar se essa transação realmente existiu, tá? Que é um dos pontos muito importantes aí que são feitos dentro do trabalho de vocês, né, de auditoria e contabilidade, tá bom? Então, para isso, já que a gente tem esse outro objetivo, né, de verificar os registros com o físico e o digital, a gente não vai usar um censo porque a gente vai ter um custo de tempo e, né, vai ser algo que vai demandar muito tempo e a gente não vai construir isso a, a tempo do que a gente tem que entregar o relatório, tá? Então, por isso a gente vai se concentrar em uma amostra, uma amostragem, tá? Então a gente decidiu por uma amostragem e agora o que que a gente vai fazer? Então, o nosso segundo passo é aqui o planejamento do experimento. Então, nesse experimento, o que nós vamos fazer? Vamos tirar uma amostra dos dados que estão aqui e validar fora, né, com as notas fiscais físicas. Vamos fingir que a gente vai fazer isso, né? A gente não vai fazer isso de fato. É, então, aqui eu preciso construir minha amostra. Eu preciso identificar é, como é que eu vou construir minha amostra. E a primeira coisa a fazer é definir o tamanho da amostra. Então a gente vai usar um processo de amostragem e a gente vai definir aqui o tamanho amostral. Bom, como eu vou fazer um tamanho, como é que eu vou calcular o tamanho amostral? Primeira coisa, ele vai depender a escolha dessa fórmula aqui, dessa expressão para essa outra, vai depender da variável de interesse, né, de maior interesse no nosso conjunto de dados. Então, aqui,
no nosso experimento, a gente tem essas variáveis, tá? Digamos que a nossa variável de interesse seja o valor, tá? É a variável mais importante para a gente. A gente quer saber o valor das transações. Então, com isso, eu consigo olhar e dizer, ó, essa variável ela é qualitativa ou quantitativa? Ela é quantitativa, tá? Ela é um número, ela é numérica. Se ela é numérica, eu vou usar esse primeiro, esse primeiro método. Se for uma variável qualitativa, aí a gente usa esse segundo método, tá? O primeiro é com base na amostra, na média, e o segundo é com base na proporção. Então a gente vai usar esse para média populacional, esse para estimar a média populacional, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai precisar desse z de alfa sobre 2, né? Do sigma e do erro amostral. Então, vou colocar aqui as informações que a gente vai precisar. Então, para calcular isso, eu é, vou precisar definir o nível de significância, que é o alfa. Eu vou precisar do desvio padrão, sigma, e eu vou precisar do erro amostral. Tá, deixa assim. Então a gente precisa determinar essas três quantidades para poder fazer o cálculo ali do tamanho da amostra. O problema aqui dessa fórmula não é esse z, não é o e, é esse sigma. O sigma, ele como eu já falei, ele é uma quantidade que expressa o grau de dispersão dos dados. E esse sigma, ele, em especial, ele é o sigma da população, tá? Então, assim, num caso comum, onde a gente não tem acesso à população, é impossível a gente calcular, a gente saber sigma, tá? No nosso caso, a gente consegue saber quem é sigma porque a gente tem todos os dados. Então a gente consegue calcular o sigma. Eu vou mostrar o que que a gente faz nas duas situações, quando a gente consegue calcular o sigma, ou seja, a gente tem o valor de sigma, e quando a gente não tem, tá? Eu vou só dar uma pausa aqui na gravação. Bom, agora que eu consertei os dados, a gente pode começar a trabalhar com isso. Então, voltando ao que nós estávamos fazendo, a gente precisa determinar o desvio padrão, tá? E existem duas formas de fazer isso. É, vou colocar aqui. Quando, quando o sigma é conhecido, ou eu consigo encontrá-lo, tá? Então, como a gente vai fazer? Nesse primeiro passo, a gente consegue calcular sigma porque eu tenho
todos os dados. Então eu vou fazer assim, sigma é, pop, que é de população, tá? Vai ser essa quantidade aqui. É, custos, valor. Então o sigma é esse valor aqui, grandão, tá? Esse 9.275,361. Tá. Agora, como é que eu faço quando eu não consigo, eu não tenho aqui à minha disposição a população para eu calcular esse sigma? O que que eu vou fazer? Aí vem uma parte do processo, do experimento, que é pouco, que é pouco conhecida, né, e pouco falada nos cursos em geral, que é o uso de uma amostra piloto. O que que significa isso? Eu vou pegar uma amostra dos meus dados, sem ter ali uma metodologia é, bem aprofundada, não vou usar nenhuma metodologia muito sofisticada. Eu simplesmente vou a campo e coleto os dados que tiverem disponíveis com o tamanho de amostra que a gente escolher, tá? O ideal é sempre você trabalhar com um tamanho de amostra grande. Então, a gente vai considerar ali um tamanho de amostra que seja compatível com o trabalho que a gente tem numa amostra piloto, até porque a amostra piloto não vai ter esse caráter representativo que a gente precisa, né? A gente só precisa que ela tenha umas informações básicas. É, e aí a gente pode a gente pode usar esse tipo de amostragem aqui, ó. A gente tenta pegar o máximo mais aleatório possível de um tamanho de amostra que a gente julga ser interessante. Então o que que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui de piloto uma amostra aqui do. Aí na amostra piloto você não precisa observar todas as variáveis. Basta você observar a sua variável de interesse, que no nosso caso é valor, tá? E aqui eu vou criar um sorteio aleatório de um tamanho que eu acho é, razoável, tá? Bom, como aqui eu estou usando o computador para fazer esse sorteio, é super tranquilo, eu posso colocar o tamanho de amostra que eu quiser. Mas se você tiver que entrar no sistema, né, e olhar um por um, e às vezes essas informações não estão assim nesse modelo como vocês estão vendo. Não está em linhas, ele está sei lá, numa, numa tela, né, de uma tela que está mostrando uma determinada transação. E aí não está assim bonitinho. Você precisa é, mudar ou selecionar alguma coisa para que você consiga ver essas informações. Então, do jeito que está estruturado aqui os dados, é, fica fácil eu fazer o sorteio. Agora, se os dados não tiverem estruturados, ou seja, não está nesse formato, aí você tem que usar aquele método é, não probabilístico mesmo. Então, você vê da forma que você consegue melhor extrair esses dados, tá bom? Aqui eu consigo fazer esse sorteio. Eu vou colocar aqui 30 para não ser uma quantidade tão grande, tá?
e eu vou pedir essa amostra piloto. Então, essa amostra piloto me trouxe esses valores, ok? Podia ser você ali olhando tela por tela e anotando, né, os valores até, ou colocando no Excel, para depois você calcular o desvio padrão. Então, a gente encontrou essa amostra piloto e agora, em cima dessa amostra piloto, eu vou calcular o sigma. Então, vai ser o sigma piloto. Bom, percebam que deu um número bem diferente, né? Esse aqui 9.275, esse 2038, tá? Por quê? Porque a amostra piloto ela não é uma amostra representativa, né? Ela não tem uma característica muito boa. E pode ser que esse tamanho de amostra aqui, 30, seja pequeno para ela. Mas a gente vai usar essa informação. Então aqui, esse primeiro número é quando o sigma ele é conhecido e esse outro número é quando o sigma é desconhecido, que é proveniente da amostra piloto, tá? Então agora a gente consegue calcular o nosso tamanho de amostra. A gente já tem essa informação da, da que é mais complicado de se obter, né, que é o desvio padrão. Agora, como é que a gente define o nível de significância? Nível de significância é uma probabilidade de ocorrer um erro, tá? E como é uma probabilidade de um erro, então a gente sempre quer que a probabilidade de alguma coisa estar errada seja pequena, tá? Então a gente pode escolher qualquer número aqui, tá bom? Para ser o nosso nível de significância. Mas o ideal é que ele seja um número pequeno, é, e em geral nós usamos o número 5, né? 5% ou 0,05 como sendo esse nível de significância. Por quê? Esse número ele foi adotado aí, ele vem sendo usado na estatística desde a época de Fisher ali. Então, quando eu fixo ele em 5, quer dizer que um outro colega seu, se tiver um estudo parecido, né, ou com uma amostra diferente, e ele tenha o mesmo nível de significância com o seu, ele pode comparar o seu resultado com o dele. Agora, se tiverem níveis de significância diferentes, aí você não consegue. Então, assim, para deixar o trabalho mais geral possível, a gente adota esse número 5 de 5%, tá? Mas não é uma regra você usar 5%. Pode usar 1%, 2, 3, 0,1%, do jeito que você quiser, tá? E esse erro amostral vai ser a mesma coisa, vai ser um número pequeno, porque você não quer errar muito nas suas estimativas. Então, a estimativa que eu vou fazer é para a média do, do valor, né, do valor da operação que foi feita. Então, assim, eu não quero que a minha média seja muito diferente, assim, é, em R$ 100, em R$ 50, por aí vai, tá? Então é aqui que a gente define o quanto vai ser essa margem de erro. Vamos dizer que eu não queira errar mais do que R$ 50. Então vou colocar aqui os 50, tá? E agora a gente consegue calcular o tamanho de amostra. Então vou colocar aqui. Então ele ali vai ser o N
Aí, como eu falei para vocês, aquele z de alfa sobre 2, ele, ele é uma probabilidade, não é uma probabilidade, ele é um valor numérico que a gente consegue encontrar. Em geral, a gente usa 1,96 para ele, tá? Porque ele vem da ideia de calcular uma probabilidade. é, Ele é um ponto onde a probabilidade nele é de 0,05 dividido por 2, ou seja, o alfa dividido por 2. Esse número é, é esse daqui, tá? Só depois eu vou comentar melhor sobre isso, mais para frente do curso, é, como é que calcula isso daqui, mas a gente vai ficar só com essa informação, tá? Eu esqueço aqui o negativo, eu uso só o número mesmo. Então vai ser meu z de alfa vai ser 1,96 aproximadamente, tá? Esse valor multiplicando o meu sigma, então o meu sigma, vou usar primeiro o sigma conhecido, que é 9275,361. Tudo isso dividido por pelo erro amostral, que é 50. Então, meu tamanho de amostra vai ser 363 observações. Eu, arre- eu arredondo, tá? Não tenho como fazer esse. Não tem meia pessoa ali, né? Meia operação. Então a gente arredonda aí usando as técnicas. Então, a nosso tamanho de amostra é 364. Então eu já sei que para esses dados eu consigo. Eu só preciso de 364 observações, né, para fazer esse, esse estudo, considerando o meu erro, né, o meu erro amostral, que não vai ser maior do que R$ 50, e para um nível de significância de 95. Lembra que eu falei que o nível de significância é o oposto do grau de confiança, tá? Eu esqueci de colocar aqui. Grau de confiança. O grau de confiança é um menos alfa. Ou seja, se alfa é 5%, o meu grau de confiança é 95%, tá? É o oposto, que corresponde a 0,95. Então pronto, aqui a gente fez. Ah, desculpa. Tinha que elevar ao quadrado os dois. Desculpa, gente. Aqui eu elevo ao quadrado. E aqui eu também elevo ao quadrado. Então não vai ser 364, né? Vai ser. Eita. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Tá. Bom, é, deu esse número horroroso aqui, né? 132.201. É, lembra que eu falei, ou eu não lembro se eu falei, que uma das preferências pelo censo é quando a gente calcula um tamanho de amostra e esse tamanho de amostra é muito grande em relação à população. Esse é um caso.
O tamanho aqui da minha amostra é muito maior do que o tamanho da minha população. Então eu não vou fazer uma amostra, vou fazer um censo, tá? Esse é um dos casos. Então aqui, o que que a gente vai fazer para resolver esse para assim, para não ter esse tamanho de amostra tão grande? O que que a gente faz é controlar o erro amostral ou o nível de significância, tá? Como eu falei, o nível de significância não é tão bom a gente mexer. A gente pode mexer mais no erro amostral. Então, assim, ao invés de errar só R$ 50, eu posso admitir um erro maior. Eu vou admitir aqui um erro de R$ 1.000. E aí já vem um tamanho de amostra mais decente para a gente, tá? Então, qual seria o ponto ideal aqui? Qual seria o valor ideal para o tamanho de amostra? Primeiro, o tamanho de amostra foi esse absurdo aqui. Qual vai ser o tamanho ideal para a gente? Aí a gente vai mexendo no erro, tá? A gente vai mexendo nesse erro até a gente encontrar um valor que seja interessante. Bom, esse daqui deu 331 observações, mas em compensação, as minhas estimativas vão errar por R$ 1.000. E isso é muito. Quer dizer, depende da situação também, né? A maioria aqui das transações não são de alto valor, tá? Tem algumas só que são aqui de 32.900. Deixa eu ver aqui qual é a maior. Maior é de 103 mil, mas só acontece algumas vezes. É, até que eu tenho bastante observações, assim, mais de 10 mil, 5 mil, mas eu acho que a grande maioria são valores pequenos, tá? São valores pequenos, então não é tão interessante assim eu errar em R$ 1.000. Quero errar menos. Então, vamos dizer aqui que as nossas estimativas errem em R$ 500. Aí ultrapassou, né, o nosso conjunto de dados. Nosso conjunto de dados tem 1.200, aqui pede 1.300. Então, não. Então a gente vai aumentando aqui. Vou colocar R$ 700. Aí já deu 664. Mais ainda é 50% da minha população. Quero uma quantidade menor. Então eu vou colocar aqui R$ 800. Aí já começa a ficar interessante, né? Já está menos de 50% dos dados, tá? Ou a gente pode deixar em 1.000 mesmo, porque aí dá um número pequeno, tá? Tá bom aqui pra gente errar em R$ 1.000. Bom, isso é o tamanho de amostra para variável principal é, quantitativa. Deixa eu só salvar aqui o nosso número, o nosso tamanho amostral então ficou em 331, que é o valor de n. Agora como é que eu faço quando a minha variável principal não é uma variável quantitativa, é uma variável qualitativa?
Vou fazer quase as mesmas coisas, tá? A diferença é que ao invés de calcular um desvio padrão, nós vamos calcular uma proporção. Só guardar aqui, o nosso erro amostral final foi de 1000. Ah, eu esqueci de usar outra variância, né? A variância da amostra piloto. Então deixa eu só organizar isso daqui. É, esse é o cálculo do tamanho de amostra, quando o sigma é conhecido. E aqui é o cálculo de tamanho de amostra, quando o sigma é desconhecido, eu usei a amostra piloto. Então, eu vou pegar aqui o valor da amostra piloto, que é 2038. Isso daqui vai ajudar bastante, porque como essa variância, esse desvio padrão vai ser menor, eu vou conseguir um erro é, bem menor. Quer ver? Olha aqui. Ó, de 132 mil caiu para 6 mil, né? Já é alguma coisa. Mas não é o que a gente quer, porque isso daqui é maior do que a minha população. Então eu quero. Qual é o ponto ideal? Vamos ver se 1000. É, para 1000 eu preciso só de 16, então eu consigo diminuir isso daqui. Vou colocar aqui 500, dá 64. Então eu posso diminuir mais. Vou colocar 200. Aí já foi para 399. Tá? Então, sei lá, vou querer 300 então. Não, aí já é muito pequeno. Não, mas tá bom. É, então aqui é a diferença. Ó. Aqui eu vou errar em 1000 e aqui eu vou errar em R$ 300. Né? Lembrando que esse erro é um erro esperado, tá? Não quer dizer que você vai errar de fato em R$ 1000 para mais ou para menos. Vai ser em média R$ 1000, tá? O que que eu fiz aqui? Ah, tá. Quando a variável. Deixa eu só copiar tudo isso aqui. Quando a variável principal ela é qualitativa. Então, no lugar do desvio padrão, a gente vai usar uma proporção, que a gente representa por π. Então, digamos que agora a nossa variável de interesse não é mais o valor do que foi gasto, mas sim o tipo de despesa. Bom, aí a gente segue também de novo duas situações. Uma quando esse P é desconhecido e outra quando o P é conhecido. Então vou colocar aqui. É, quando P é conhecido. Então o que que eu vou fazer?
É, eu vou calcular a proporção de tipo de despesa. Então, eu vou fazer aqui. É, pronto. Então, eu tenho aqui a proporção do que foi gasto com combustível, a proporção que foi gasto com locação e o quanto foi gasto com proporção, manutenção. Eu posso colocar essa proporção em porcentagem para ficar mais fácil da gente ler. Então, 16%, quase 17%, foram gastos com combustíveis, 33,6% com locação e quase a metade foi gasto com manutenção. Aí o que que você vai fazer? O P, ele só pode ser referente a uma dessas características, desses resultados possíveis, tá? Então você escolhe qual vai ser a sua principal. Vai ser combustível, vai ser a proporção de locação ou vai ser a proporção de manutenção. Você escolhe, tá? Você escolhe a que for mais interessante para você. Bom, se fosse uma auditoria de verdade, o que que a gente poderia fazer aqui? É, desses, desses três tipos, o que pode gerar mais fraude é. Todos os três podem gerar fraude, tá? Mas locação de veículo é muito difícil, tá? Porque aí você vai ter contrato de locação, esse tipo de coisa. Vai ser bem mais difícil você fazer algum tipo de fraude nisso. Combustível é mais fácil, né? O pessoal frauda muito combustível, mas em geral a fraude de combustível não é na compra, né, do combustível, e sim na retirada do combustível depois que você abasteceu, né? O pessoal, o que que eles fazem? Abastece o caminhão, enche lá o carro, o caminhão, sei lá, enche o tanque e depois eles, de alguma forma ali, eles tiram depois aquele combustível e revende. Então, geralmente, fraude desse tipo ocorre assim, né? Nos locais que eu visitei e pude fazer esse tipo de auditoria nos dados, e um deles a gente detectou esse tipo de fraude dessa forma. Não, eu presenciei um, mas os meus colegas que trabalhavam comigo já tinham presenciado o outro. Que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. O pessoal abastecia o caminhão e aí mais na frente tirava lá o combustível e vendia para terceiros. Eles não fraudavam isso direto com o posto. Então, o valor ainda estaria lá nos dados, né? Ele levaria a nota fiscal aqui, ó, coloquei R$ 628 de combustível. Aqui, sei lá, aqui, ó, 3.871 de combustível. É, só que aí ele deu um fim nesse combustível. Onde pode mais aparecer fraude contábil mesmo, que é quando o pessoal lança a nota fiscal é, que não corresponde a nenhuma coisa verdadeira, seria aqui no caso da manutenção. Que aí, porque aí geralmente manutenção ela pode ser uma nota fiscal proveniente de uma empresa ou ela também pode ser proveniente de uma pessoa física, né, como um serviço. E a gente sabe que é fácil você emitir uma nota fiscal como pessoa física e é muito fácil você também emitir como PJ. É só você ir lá, nesse caso aqui, como é serviço, basta você ir lá no site da prefeitura, emitir uma nota fiscal, tra- colocar aqui no sistema e o sistema paga, ninguém nem vai saber, né? Se não tivesse auditoria, né, claro. Mas como tem, aí vão saber.
E assim, só uma pausa aqui rapidinho na gravação. Bom, e então, assim, o mais provável de ter algum tipo de fraude é nos serviços de manutenção. Então a gente vai usar o P da manutenção, que é esse 49,43, tá? Aproximadamente. Então aqui o meu P vai ser esse 49,43, que foi estimado a partir da população. Tá, mas e quando a gente não conhecer esse P e quando a gente não tem acesso a todos os dados? Como é que a gente faz esse cálculo? Aí você faz de novo a mesma operação que a gente fez ainda agora. Constrói uma amostra piloto, quando o P é desconhecido. Faz uma amostra piloto. Então eu vim aqui no tipo de despesa, selecionei 30 de novo. Vou colocar um número diferente, só para não dizer que sempre é 30. Vou colocar 50, tamanho da minha amostra piloto. E aí tá aqui, né, os valores. É, e aí eu uso, aí eu, a partir disso eu calculo a proporção que eu quero. Deu algum erro aqui. Ó, gente, desculpa. Pronto. Então aqui na minha amostra piloto foi 44%, tá? Então vou colocar aqui. Nesse ficou legal, né? Deu até que valores aproximados em comparação ao da variância, foi muito pior a diferença, né? Que não, ficou até que razoável. Bom, feito isso, aí sim a gente parte para o cálculo do tamanho de amostra. Então vamos calcular a amostra aqui quando o, o P é conhecido. Então aqui eu vou permanecer 1.6, né, que é aquele Z de alfa, porque eu estou com o meu alfa fixo aqui em 5%. Então vai ser 1.6. Aqui já vai ser o P, que no caso é 49,43 vezes. Ah, não tenho que colocar em porcentagem, tá? É proporção mesmo. E aqui vai ficar 1 menos essa proporção, 49,43. Agora falta a gente fixar o erro amostral. Bom, eu não quero errar minha proporção em mais de 3%, vai. Não quero que seja mais de 3%. Isso daqui é 0,03. Então eu vou colocar aqui, ó, no erro amostral vai ser 0,03. E aí eu calculo a minha média. Deu 227. Tá bom. Tá bem, tá muito bom. Então a gente tem esse tamanho de amostra aqui. Quer dizer, eu tô falando assim, tá bom, tá legal esse tamanho, porque eu tô usando o computador, tá? Mas pode ser que isso para você seja muito. Aí o que que você faz? Você mexe aqui no tamanho do erro amostral, né? Então vou colocar aqui um erro de 7%. Aí eu já tenho um número de amostra menor, tá?
deixar aqui os meus 267. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que usando a proporção estimada pela amostra piloto, que é 0,44. Então aqui vai ser 0,44 e aqui também 0,44, com a mesma margem de erro de 3%. E aí deu 259. Deu bem pouca diferença entre os dois métodos. Isso significa assim, ó, isso é muito legal de observar. Na prática, você nunca tem esse P nem o sigma conhecido, tá? Você nunca vai ter isso. O que você vai ter que fazer é esse tipo de abordagem. E percebam que, pelo método usando a amostra piloto, mesmo assim eu consegui um tamanho de amostra bem parecido com o que eu usaria, que eu teria se eu conhecesse o P de verdade, né? Então isso daqui é legal porque esse aqui é o caso real e esse daqui é o melhor dos casos. Então, assim, o caso real ele está próximo do melhor dos casos, tá? Isso é bem interessante de observar. Bom, e é assim que a gente calcula o tamanho da amostra, que aí é o último passo, né, do nosso, da nossa fase de planejamento do experimento, né, do trabalho estatístico, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação.